Oi, gente, Vicky aqui e chegamos na metade do ano, não é mesmo? Vim aqui hoje fazer a tag de meio do ano, nem sei mais como é que chama, porque já mudou de nome essa tag tantas vezes, que sinceramente tem gente que chama de Mid-Year Book Freakout, é tag do meio do ano, tag dos 50%, chamem como vocês quiserem. Eu peguei algumas perguntas, mas eu vou acrescentar algumas coisas também, porque eu quero trazer dados, né, para deixar registrado aqui algumas coisas. Então, vamos lá. Antes de a gente começar as perguntas, vamos lá. Eu coloquei esse ano algumas metas literárias e eu estou avançando com essas metas. Eu tô tentando não me cobrar tanto esse ano em relação a elas, porque não é pra ser uma competição. E eu acabo entrando nessa pilha de que eu estou competindo com o mundo, com alguém. E isso acaba me prejudicando muito no quesito leituras, então eu tô tentando relaxar e ler com calma, tanto que em junho eu não li quase nada comparado aos outros meses, tá? Junho foi um mês horrível pra mim de leitura, muito principalmente por causa da Bienal e porque eu entrei na minha semana de provas finais da faculdade. Não deu tempo de ler quase nada. Eu fiquei 3 semanas lendo uma unidade de livro, tá? Inclusive eu acabei esse livro hoje. Esse ano a minha meta de leitura, né, total, assim, foi de 40 livros. Eu coloquei como uma meta, assim, baixa, 40 livros, e eu acabei de ler o livro de número 30, então eu tô bem perto da minha meta. Eu não tô muito focada nisso de preciso ler esses 40 livros, mas é só porque geralmente eu tento botar um número e tento chegar nesse número. Nem sempre eu consigo. Ano passado eu consegui, mas no ano retrasado eu não consegui. Eu sempre deixo 40 livros porque é mais ou menos um desafio pra mim. É como se fosse quase que um livro por semana, né? Um pouco menos de um livro por semana. E geralmente é o que eu demoro pra ler, sabe? Eu leio mais ou menos um livro por semana. E eu já li 30 livros esse ano. Então, quem sabe, né, como é que vai estar esse número no final do ano? Eu não faço ideia. Eu acho que eu consigo passar desses 40. Eu acho que eu consigo chegar nos 50, mas não sei. Sobre as perguntas da tag. A primeira pergunta é qual foi o melhor livro de 2025 até agora? E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que foi a minha última leitura, que foi The Devils, do Joe Abercrombie. Eu acho que eu vou completar esse livro pra sempre, porque, assim, que livro bom. Esse livro foi uma surpresa. Ele é um lançamento agora de 2025. Então, já respondendo aqui, né, um lançamento de 2025 pra mim foi The Devils também, do Joe Abercrombie. Eu não tava esperando esse livro, sabe? Eu nunca li nada dele. Foi o meu primeiro contato com o autor. Eu sei que ele já é bem consagrado na literatura fantástica. Fiquei curiosa pra ler outras coisas dele. Mas esse livro realmente me pegou de surpresa. É um livro que acabou de lançar. É um livro que tá todo mundo falando. E foi um livro, assim, que eu me diverti do início ao fim. É uma fantasia com uma pegada no nosso mundo, mas tem coisas. Tem, né, elementos mágicos, óbvio. Mas, cara, o melhor jeito de descrever esse livro é que ele é uma grande mesa de RPG onde tudo dá errado. E essa é a parte divertida do livro. Porque você não consegue parar de rir. Tipo assim, eu li esse livro gargalhando e foi muito bom. Eu jogo RPG com os meus amigos e eu conseguia ver os nossos personagens fazendo as mesmas escolhas e sabe, era muito bom, muito bom. Falaram pra mim, né, que esse livro vai ser uma trilogia, né, a série vai virar uma trilogia, então agora, por enquanto, a gente só tem o primeiro livro. Não, até onde eu vi, não tem nada, assim, de lançamento aqui no Brasil, o que é uma pena. Eu espero que as pessoas, que eles traduzam, né, que tragam pro Brasil, as pessoas tenham a oportunidade de ler esse livro, porque, assim, muito engraçado, muito divertido. Foi uma surpresa e virou, assim, o meu favorito do ano. Eu acho que eu só dei 2 favoritos, ou 3, esse ano, que foi pro Império do Vampiro, do Jay Kristoff, pra esse e pra mais algum outro que agora eu não lembro de cabeça, mas enfim. Esse conseguiu desbancar Império do Vampiro. O Império do Vampiro pra mim foi muito bom. Esse daqui conseguiu ser melhor do que Império do Vampiro. O próximo é a melhor sequência de 2025. Eu tô numa luta disso de terminar séries antigas que eu comecei há 1000 anos atrás. E no final do ano passado eu tinha começado Jade City da Fonda Lee. E eu finalmente. Eu tinha começado, inclusive, a ler o segundo livro, só que aí eu parei porque teve o lançamento de Wind and Truth. Enfim, eu resolvi reiniciar a leitura do segundo livro e terminar, né? Ler o terceiro também. E assim, que série boa. As continuações são impecáveis, maravilhosas. Assim, eu quero muito ler outras coisas da Fonda Lee. Eu sei que ela tem um outro livro que ela coescreveu com a filha ou a neta do Rock Lee. Rock Lee? Não. Não sei, enfim, algum Lee da vida. Que é uma coisa mais voltada pra artes marciais. Eu amei, tipo assim, cara, Jade City muito bom. É muito diferente de outros livros que eu já li. Ainda mais porque você vai acompanhando família durante décadas, sabe? Tipo assim, é um espaço de tempo dentro do livro muito amplo. E me surpreendeu bastante. Eu amei, principalmente o final. Tipo assim, o final é avassalador, mas é muito real. Tipo assim, não é finalzinho de felizes para sempre e acabou a trilogia. Não, é um final, tipo assim, vida real mesmo, o que aconteceria. Próxima pergunta é sobre futuros lançamentos de 2025. Eu confesso que eu não tô acompanhando tanto o que tá sendo lançado, nem aqui no Brasil, nem lá na gringa, assim, eu tô tentando ler o que eu tenho na estante e
pegando séries, assim, mais velhas mesmo pra ler. Então, de livro novo, eu não tô vendo nada. Eu sei que a Hailey Hazelwood lançou um livro novo. Eu quero ler. Eu acho que é Problematic Summer Love, alguma coisa assim. Tem o livro novo do Jay Kristoff que vai sair em novembro, que é o terceiro livro de Império do Vampiro. Inclusive, eu preciso ler o segundo, eu já tenho, ele tá aqui em cima, e vai lançar o terceiro em novembro. E eu sei que agora, em agosto, vai sair o terceiro livro de Assistente do Vilão, né, da trilogia, o fechamento da trilogia, que é Aliada do Vilão. Eu tô bem ansiosa pra ler esse. Mas, assim, outros livros eu não faço ideia, eu não tô acompanhando muito, então vai ser só esses 3 mesmo. A próxima pergunta é a maior decepção de 2025. Quando eu não tô gostando de um livro, geralmente eu paro de ler. É muito difícil eu pegar algum livro que eu não tenha pelo menos uns 80% de certeza de que eu vou gostar desse livro, de que ele não vai pelo menos ser um 4 estrelas. Mas aconteceu de eu pegar um livro pra ler esse ano. Eu acho que é porque eu também fui com muita expectativa em cima do livro e eu não sabia muito bem sobre o que era a história. E aí eu fiquei meio tipo, putz, não me apeteceu tanto. Mas eu tenho curiosidade de ler outros livros da autora e outros livros dessa mesma série. Foi o A Queda da Casa Morta, da T. Kingfisher. Eu não sei, eu acho que o que mais me incomodou mesmo foi a tradução do livro. Então eu acho que eu releria ele em algum momento do futuro, talvez em inglês mesmo. E pra continuar a série também, eu pretendo continuar, assim, se eu for ler em inglês. Eu acho que o que mais me decepcionou foi essa questão de como algumas palavras foram traduzidas, né? Muito pela personagem ser uma personagem que usa pronomes neutros, e aí, sei lá, no português isso meio que buga um pouco a minha cabeça, e aí eu tinha que raciocinar muito nessa coisa da tradução pra entender algumas coisas, e sei lá, eu ia perdendo o fluxo da coisa toda hora. Então eu acho que não foi tanto pra mim. O próximo é a maior surpresa de 2025, e eu queria dizer, né, eu ia falar de The Devils, mas eu acho que esse vai ser um vídeo dedicado a The Devils, porque eu realmente amei esse livro. Mas eu vou falar de outro autor que, assim, carta repetida aqui no canal, que é o Brandon Sanderson. Esse ano eu finalmente peguei Skyward pra ler, que é uma série, né, sci-fi dele, uma space opera, uma coisa meio nosso mundo no futuro, mas não é, tem coisas relacionadas com a Terra, mas também não tem. Eu amei, eu li todos os livros. Falta um conto pra eu ler, que é o Defying Elysium, e vai ter continuação, né, a Jessie Patterson tá escrevendo a próxima série, que vai ser o Skyward Legacy, que vai se passar alguns anos depois. Então, estou bem ansiosa pra isso. Vai demorar um pouquinho aí, alguns anos talvez, pra sair tudo. Mas foi uma surpresa essa série. Eu amei. Cara, eu esqueço o quanto eu gosto de sci-fi, sabe? Às vezes eu fico tanto tempo sem ler. Quando eu pego, eu relembro e eu fico tipo, caramba, eu não só gosto de fantasia, porque eu fico muito nessa de só vou ler fantasia porque eu só gosto de fantasia. Eu gosto de sci-fi também, e às vezes eu esqueço. E ter lido essa série, eu li todos os livros um atrás do outro. Foi muito gostoso. É uma série muito divertida de você ler, muito rápida, muita coisa acontecendo, muita luta, espaço, nave, e foi maravilhoso. A próxima pergunta é novo autor favorito. E pra esse, eu tenho que dizer que é uma autora, tá? É autor/autora, né? Mas enfim, é uma autora. E eu não li tanta coisa dela ainda, mas as poucas coisas que eu li dela, eu fiquei tipo assim, putz, eu gostei muito do seu estilo de escrita e virou um favorito, assim, eu pretendo ler tudo dela. Inclusive, né, é uma das minhas metas pra esse ano e pro ano que vem, que vai ficar pro ano que vem também, que é a Robin Hobb, que é autora de Aprendiz de Assassino. Ai, cara, como que... Eu não consigo, não sei nem como é que eu justifico o fato de eu estar lendo 3 séries imensas esse ano. Uma delas sendo O Reino dos Antigos, que é da Robin Hobb. E eu amei a primeira trilogia. Eu tô pra começar a segunda, né, que é dos navios mercantes. Tô ansiosa, assim, pra ler. Tô postergando um pouco porque eu tava nessa de... Não tô conseguindo ler muito. Agora que eu voltei pra minha era de leitora, eu vou voltar a ler mais um pouco. Mas, assim, a escrita da Robin Hobb é maravilhosa. Os personagens, a evolução dos personagens, a forma como ela descreve o mundo, o sistema de magia que ela criou pra primeira trilogia, né? Que eu imagino que acompanhe todos os outros livros da série. Muito gostosinho. Boatos de que ela está escrevendo mais coisas. Eu não sei se pra dentro do Reino dos Antigos, se vai ser uma coisa separada. Mas tomara que ela consiga escrever mais coisa, porque ela já é uma senhorinha, né? E vou estar lendo tudo que ela escreve também. Sinceramente, gente, eu confesso que tem umas perguntas nessa tag que eu fico meio tipo... Não sei se eu quero responder. Por exemplo, a de personagem fictício favorito, assim, né? New Fictional Crush. Eu não tenho muito mais isso de tipo, meu Deus, eu amo esse personagem, eu daria minha vida por esse personagem. Eu só gosto muito dos personagens, então eu vou estar pulando essa. Tem uma também que é, de novo, personagem favorito. E, assim, é difícil escolher entre tantos livros que eu li. Mas eu só consigo pensar no Embot, que é um personagem de Skyward. E ele é maravilhoso. Ele tem o nível certo de acidez de personagem que eu gosto, de piadas sarcásticas. E quem leu entende. Ai,
É muito difícil falar do Embot sem dar spoiler de Skyward, mas assim, ele é um personagem maravilhoso. Se ele fosse um ser humano, ai, ia ser incrível, sabe? Eu seria a melhor amiga do Embot. Outra pergunta que tem aqui que eu nem sei como responder é o livro mais bonito que eu comprei esse ano. Eu não tô comprando tantos livros esse ano, eu tô comprando só livros pra completar a coleção, então assim, não tem nada novo, surpreendente. Uau, meu Deus, esse livro é lindo. Então eu vou estar pulando essa pergunta, porque assim, eu posso falar dos meus mangás. Eu acho que os mangás que eu estou comprando são muito bonitos, principalmente os mangás de Diário da Apotecária. As capas são belíssimas. A Mau Mau em todas as capas, assim, maravilhosa, belíssima. E os de Frieren também, que eu tô tentando comprar e não tô conseguindo, mas eu acho as capas de Frieren, assim, muito maravilhosas. E a última pergunta dessa tag, que vai demorar um pouquinho pra eu responder, é qual é a minha TBR pro resto do ano? Então vamos lá. Livros que eu quero / preciso, mas não tem necessidade de se precisar, se não der, tá tudo bem. Ler até o final de 2020. Eu quero muito terminar, né, a trilogia do Império do Vampiro, então eu tenho o segundo livro pra ler e o último que sai em novembro. E tem as minhas outras séries grandes, né, que são projetos que eu me enfiei esse ano, achando que ia dar tudo certo e eu ia conseguir ler tudo, mas talvez eu não consiga pra esse ano. Mas assim, o que eu consegui ler tá ótimo, que é o projeto de Roda do Tempo, o de Reino dos Antigos e o de Malazano. Quem não sabe, eu comecei no início desse ano a ler Roda do Tempo, né, do Robert Jordan. Eu tô atualmente no terceiro livro, eu já li, né, os 3 primeiros, eu tô indo pro quarto livro, que é o A Shadow Rising. Não lembro agora como é que ficou a tradução em português, mas enfim, eu tenho que começar em algum momento no próximo, assim, eu acho que a minha meta com essas séries é chegar pelo menos até a metade de todas elas. Então, Roda do Tempo, se eu não me engano, são 14 livros. Então, ler pelo menos até o 7º livro, até o final do ano. Pra Malazano também, eu li o primeiro, né, que é o Gardens of the Moon. E são 10 livros nessa série. Então, se eu conseguir chegar até o 4º livro ali, pelo menos pra mim já vai estar ótimo. E o de Reino dos Antigos também, acho que se eu conseguir terminar pelo menos a próxima trilogia, que é a do Live Ship Traders, eu vou estar muito feliz. Então, assim, são as minhas grandes metas pra esse ano. E eu queria também fazer 2 leituras ainda esse ano, não sei se vai dar tempo, não sei se eu vou conseguir, que é reler Nevernight, que tá aqui, inclusive, que eu consegui comprar eles em inglês, né? Então eu queria muito reler eles e ver como é que é a escrita do Jay em inglês nesse livro, porque eu já li o Império do Vampiro. E eu também queria muito reler Trono de Vidro, porque, assim, pra quem não sabe, eu sou muito fã de Trono de Vidro. Eu gosto mais de Trono do que de Acotar. Eu sei que em algum momento no futuro, no próximo ano, talvez a Sarah J. Maas lance algum livro. Eu sei que não vai ser mais de Trono, o Trono tá fechadinho, bonitinho, maravilhoso. Eu acho que muito provavelmente o próximo livro vai ser dentro do universo de Acotar. Eu sei que falta um livro pra ela terminar Acotar e acho que faltam 2 livros pra Acotar e mais um livro pra Crescent City. Eu botei na minha cabeça que eu queria reler Trono, que eu amo essa história, eu amo esses personagens e assim, a primeira vez que eu li Trono foi em 2020. Eu li a série toda num período de 6 meses. Foi o ápice da minha era de leitora, assim, sabe? No início da pandemia. Durante os anos, assim, depois eu fui tentando. Eu lembro que em 2022 eu cheguei a reler o primeiro livro, né? Acho que um ano atrás, em 2024. Eu cheguei, ou foi 2023 também, não lembro. Eu cheguei a reler de novo o Trono. E eu nunca dei continuidade. Eu acho que eu cheguei até Coroa, né? Coroa da Meia-Noite. Mas eu nunca cheguei a terminar de fazer a releitura inteira da série. Então eu pretendo reler. Eu não sei se eu vou reler o primeiro ou o segundo de novo, porque tem pouco tempo que eu reli. Então talvez eu continue de Herdeiro do Fogo pra frente. Mas é uma série que eu amo muito. E assim, eu não ligo de reler livro. Eu vivo de releitura. Eu tô relendo, né, ainda. Frankenstein. Eu amo reler Orgulho e Preconceito. Todo ano eu releio. E assim, pra mim não é... Eu sei que tem gente que fala que é perca de tempo você reler um livro, mas eu simplesmente amo. São personagens que eu amo, é um mundo que eu amo e que não faz mal pra mim revisitar esse mundo. Então eu quero tentar encaixar pelo menos aí metade do que falta de Trono pra eu reler até o final do ano. Quem sabe nas minhas férias, né, eu pego e releia tudo. Mas também, assim, sem muito compromisso. Não tô muito encucada de, meu Deus, preciso reler e... Não, tá? E é isso, gente. Essa foi a tag. Um pouco bagunçada, não respondi muita coisa. Dei uma roubada em algumas questões. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, né, não é uma competição. Não estamos aqui pra esfregar número na cara de ninguém. As coisas que eu gravo aqui pro canal são mais um registro pra mim, sabe? Então é a minha forma de deixar, assim, registrado as minhas leituras, o que eu tô gostando, no meio do ano, como que eu tava em relação aos livros que eu li, e fazer um comparativo com o final do ano, porque eu lembro que no início do ano eu gravei, né, meio que um videozinho de metas, de coisas que eu quero ler, e livros que eu quero ler, e eu acho legal eu ir acompanhando. Não vou taguear ninguém, porque eu acho que isso é muito 2015, ficar tagueando os outros, mas sintam-se à vontade para responder as perguntas da tag nos comentários, e comentar se vocês gostaram dos livros que eu gostei, se vocês odiaram os livros que eu gostei, enfim, fiquem à vontade para
falar comigo nos comentários, tá bom? Eu sempre respondo todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever. Essa semana não tem vlog, tá? É só semana que vem. Mas é isso. Um beijo e tchau, tchau.